Graça e paz, igreja, bom dia, tudo bem com vocês? A tia Jéssica hoje é a nossa querida irmã responsável pelas crianças. Tia Jéssica, como eu sempre digo, seja ousada no Senhor, que você possa declarar unção, bênção sem medida sobre a vida dessas crianças em nome de Jesus, amém? Um bom culto a você, criança, e a você que está aqui comigo. Graça e paz. Bom dia, meu irmão. Espero que esteja tudo bem com você. Espero que até aqui sua semana tenha sido uma semana de bênçãos, de vitórias. Que o Senhor possa até esse instante continuar te abençoando, dando a você aquilo que você precisa, para que em terra estrangeira continuemos sendo cuidados pelo Senhor. Amém? Hoje nós temos algum visitante? Não, hoje não? Ok. Quero dizer que ontem, 4 de julho, nós tivemos uma linda aventura em ir vermos os fogos lá na Golden Gate. Como? Uma tentativa, uma aventura. Mas foi bom pela comunhão que tivemos. E hoje nós temos o Jogo do Brasil, que também nos traz outra grande expectativa, Então, primeiro, feriado, uma grande expectativa. Nós brasileiros temos uma cultura muito forte de que feriado é o momento em que paramos, O país para, as lojas fecham, as pessoas viajam. Se o feriado é na quinta, já se emenda sexta-feira. Se é na terça, já se emenda segunda-feira. Inclusive saudades. E aí a gente chega aqui e fica um pouquinho mais difícil de fazermos, porque a gente avalia o preço, times money aqui. Mas o feriado em si traz expectativas, e o brasileiro que também para, para o americano é inconcebível. Você para na hora do Jogo do Brasil de trabalhar e volta depois? Sim, o brasileiro para, as empresas param, tudo para, o banco fecha, a Fernanda é bancária, e aí depois abre a agência de novo, mas na hora do Jogo do Brasil, para-se. Então, a expectativa, ela nos move para algo. Então, quando a gente busca termos expectativas, nosso coração vê recompensa, nossa mente vê recompensa, e isso se torna algo gostoso. Então, para nós ontem havia uma recompensa. A gente vai ver os fogos na Golden Gate. E um mar de pessoas caminhando, um trânsito absurdo. Nós andamos mais de hora. E enquanto eu estava andando, com dores no joelho, eu me fiz uma pergunta, e talvez tenha até sido o Senhor a me fazer essa pergunta. E essa pergunta eu vou fazer para todos nós. Douglas, pelo que você andaria horas sem reclamar? E uma outra pergunta se fez sobre essa: o que faz o seu coração acelerar? E hoje eu quero meditar com vocês em Mateus 6, Márcio, por favor. E, como disse a Fernanda aqui no ofertório, a gente vai ser objetivo, que a gente também veio com a intenção de assistir o Jogo do Brasil, de celebrar. Estive em São Francisco para ver fogos. Eu também busco expectativas em coisas que são lícitas. Amém? Viajar é lícito, descansar é lícito, passear é lícito. Mas, mais uma vez, a gente se depara com este versículo, Mateus 6, 21, que diz: onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu. E, meu irmão, parece só uma frase de efeito, um versículo que a Bíblia fez questão de pôr ali, mas esta, diante de Deus, é uma verdade absoluta.
Eu não sei qual é o peso dessa frase para você, mas eu creio que para Deus essa frase, ela é importante. Deus nos avalia sobre essa frase. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Então, Deus nos olha, vendo se o nosso coração de fato está nele. Porque existem momentos na nossa vida em que as emoções, viver uma emoção espiritual é algo que nos move. Mas eu quero te dizer, Deus não está buscando pessoas que vivam, sabe, o frenesi espiritual. Havia uma multidão de pessoas seguindo Jesus por conta de milagres. Diga, frenesi. Poucos seguiam a Cristo. Poucos, muito poucos. E nós estamos aqui, sabe, nos deparando com essa verdade diante da igreja. Não estou falando da New Time, estou falando da igreja do Senhor, dos cristãos, sabe? A gente ainda é muito independente. Nós tivemos a oportunidade de estarmos numa vigília na sexta-feira. Quem esteve na vigília sexta-feira, por sinal? Glória a Deus, obrigado por ter, nos prestigiado, não só a mim não, mas a Deus e aos pastores que organizaram isso. E eu recebi demais naquele lugar, de verdade. Até o pastor Pedro, que eu quero trazê-lo aqui, é um pastor assembleiano, sabe, raiz, um senhor lindo de se ver. A Fernanda olha para o pastor Pedro e fala, como ele é fofo, elegante, em ternos coloridos, azul, vermelho, mas na estica sempre. E ele disse algo, eu não sou eloquente como outros pastores, o que é um engano, porque ele é. E aí ele ministrou, como está a sua alma. E ele veio então com uma palavra, sabe, sobre a condição da nossa alma. Se a nossa alma estiver adoecida, todas as demais coisas estarão adoecidas. Espiritualmente estaremos adoecidos. Mas quando nós estamos com uma alma curada, uma alma saudável, automaticamente a nossa vida espiritual está saudável. Muitas vezes as nossas emoções estão saudáveis. E isso é legal, porque isso vai de encontro com um projeto que a gente tem escrito, que é para imigrantes. E nós queremos iniciar ele com você, com a sua vida, sabe? Talvez você se lembre, a gente foi lá para Los Angeles fazer parte, de apresentação de projetos, e o nosso projeto foi um dos projetos que foi aprovado para um grant. Então há um subsídio, porque é um projeto que tem custo, e a gente com certeza vai externar isso para quem participar desse projeto. Mas é um projeto que quer cuidar de todas essas áreas: espiritual, emocional, física, financeira, sabe? E fazer com que nós possamos ter um alinhamento. Aquilo que você que é voluntário esteve aqui conosco, participou lá da nossa capacitação que a Fernanda fez questão de dizer, não é uma capacitação, nós estamos retomando o primeiro amor, Então é uma renovação de votos. E lá a gente fez uma dinâmica chamada Roda da Vida, E a gente teve a oportunidade de visualizar, através da nossa sinceridade conosco, com nós mesmos, o quão desequilibrada a nossa vida é, em várias áreas, sabe? Às vezes a gente está muito bom nisso, mas muito mal naquilo, E aí eu volto. Onde está o nosso coração, ali é o tesouro. E o tesouro, ele pode adoecer uma pessoa. Quem assistiu? Lá vai o Douglas falar de filmes de novo. Quem assistiu O Senhor dos Anéis? Muitas pessoas assistiram. Havia um anel que era o precioso, precious. E aquele anel
adoecia as pessoas. Era um tesouro. Quem tinha posse dele tinha muito poder, mas era algo que adoecia. Então nem todo tesouro é saudável. E é por isso que é muito importante nós meditarmos nisso, porque o Senhor nos avalia através desse quesito, o nosso coração. Quando a palavra de Deus diz para priorizarmos o reino de Deus, Mateus 6,33, e sua justiça, e todas as demais coisas nos seriam acrescentadas, ali está falando, o seu coração está onde? Porque quando o nosso coração está no reino de Deus, não é difícil priorizar. Deixa eu voltar para a minha cola aqui. Nós somos imigrantes, trabalhamos muito, vivemos correndo, pagamos contas, sentimos saudades da família. Quando aparece um feriado, queremos descansar. Quando aparece um jogo importante, queremos assistir. Quando aparece uma oportunidade de viajar, queremos aproveitar. Nada disso é pecado. Deus criou o descanso, diga descanso. Deus criou a família, diga família. E Deus criou a alegria, diga alegria. Meu irmão, Deus criou. É uma dádiva. Podemos desfrutar de família, alegria e descanso. O Senhor nos permitiu isso. O problema nunca foi esse. Mas ontem eu vi milhares de pessoas andando quilômetros, esperando horas, enfrentando frio, trânsito, fila. Alguns poucos reclamaram, a grande maioria não. E aí volta aquela frase ao meu coração: pelo que você andaria horas sem reclamar? Será que nós fazemos o mesmo quando o assunto é Deus? Uma vigília parece longa, uma reunião de oração parece cansativa, um culto durante a semana parece pesado, um culto que não termina ao meio-dia parece longo demais. A grande verdade é que sempre encontramos tempo para aquilo que acreditamos que vai satisfazer o nosso coração. Ontem nós encontramos tempo para andar horas, ficar preso outras horas em trânsito e dirigir muito e chegar cansado em casa novamente. Nós encontramos. Por quê? Porque acreditamos que algo satisfaria o nosso coração. A alegria de ver os fogos, a alegria de estar com alguns irmãos. Estávamos em 8 e que tempo gostoso, mas um alto preço. De verdade, um alto preço. Muitos aqui estão planejando uma viagem para Yosemite, é isso? Yellowstone. Irmão, com certeza existe uma expectativa de que algo vai satisfazer os prazeres do coração de quem estiver lá. Mas é um alto preço. Alguém que vai deixar de ganhar dinheiro, que aqui as pessoas às vezes não vêm para culto porque acham que 2 horas trabalhando na Lyft, na Uber, na Nordeste, limpando uma casa, é muito dinheiro. Quiçá parar, ir para longe, e é tudo lícito. Sabe? Eu amo viajar. Minha esposa, o bichinho pegou ela e ela me arrasta junto. Ama viajar. E eu gosto de viajar. Mas a gente avalia às vezes. Estou indo para o Brasil e não é nem a passeio. Estou indo cumprir uma agenda da nossa igreja lá em São Paulo. Por 2 semanas. A igreja de São Paulo está fazendo 11 anos e nós vamos participar da celebração. Então temos atividades quintas, sábados, domingos, temos coisas com os pastores, terças-feiras também. Então por 2 semanas estaremos lá. Mas a minha cabeça eu vou ficar sem trabalhar 2 semanas. Quando eu voltar, eu vou voltar no período em que o aluguel precisa ser pago. Então eu sei a sua dor porque eu vivo a mesma. Eu sei a sua dor, o seu desespero, porque eu vivo o mesmo. Então viajar é muito bom, é óbvio que eu estou feliz de participar da agenda da igreja, é óbvio que eu estou feliz de ver minha família, é óbvio que eu estou feliz de comer uma comidinha, mesmo, algo, sabe, raiz, é óbvio. Mas, sabe, a gente às vezes avalia pequenas coisas em Deus, a célula, sabe? Muitas vezes eu ouvi gente falar: não estou indo na célula porque eu estou precisando trabalhar. Meu irmão, a hora que você precisar de Deus,
você vai entender que o seu trabalho não é nada. O conhecimento humano, diz a Bíblia, é trapo de imundície. Sabe o que significa isso na Bíblia? Paninho para mulheres menstruadas. Não é absorvente. Não existia absorvente. Trapo de imundície. Panos que as mulheres colocavam na região, sabe, íntima, porque estavam no seu período menstrual. Então, meu irmão, a nossa visão, ela tem que ser mais ampla do que tem sido. Porque nós achamos que, sabe, as coisas desse mundo, principalmente na América, meu irmão, a gente tem que tomar cuidado com a América. A América te seduz. É fácil comprar um bom carro, é fácil, sabe, fazer boas coisas, é fácil para quando a gente tem a condição de participar de um medical, mas é muito difícil para quem não tem essa oportunidade. É muito difícil para quem depende de convênio, é muito difícil. Então, umas coisas são muito fáceis, mas outras coisas são muito difíceis. E a gente ainda assim avalia essas coisas em detrimento a estarmos na presença de Deus. Eu não estou falando isso para te convencer a estar num culto. Estou falando isso porque a nossa obrigação é convencermos quem não participa de cultos. A nossa responsabilidade é convencermos quem não está dentro de uma célula, sabe? A nossa responsabilidade. Douglas, sabe? É igual falar de horário. Meu irmão, não chega atrasado. Nosso culto começa às 10h30. 10 horas tem um cafezinho, sabe? Quando eu falo isso, a pessoa que chega no horário, a pessoa fala, mas eu cheguei no horário. Mas a gente acaba falando porque aquele que não chegou no horário precisa se policiar para chegar no horário. Então, não estou dizendo isso para você que está aqui. Você vai me dizer, Douglas, mas eu ontem foi 4 de julho, eu poderia ter viajado. Hoje tem jogo do Brasil, eu poderia estar me preparando para assistir, mas estou aqui. E é para você que está aqui que essa mensagem veio. Para que você tenha a responsabilidade de lá fora mostrar para outras pessoas que existe algo mais importante do que os benefícios que os nossos corações procuram, através de prazeres mundanos. Nós temos essa responsabilidade. É importante que nós falemos sobre isso, sabe? E não é como uma exortação para alguns de nós. Isso aqui é uma verdade para que nós possamos... Oi, obrigado, querido. É uma realidade para que nós possamos, sabe, praticar a igreja. Obrigado, Ianzinho. Tranquilo. Então, é um convite a sermos igreja em todo o tempo. Jesus nunca disse, olhe para o seu discurso. Ele sempre disse, onde está o seu tesouro, aí está também o seu coração. O nosso discurso é lindo. Meu primo, ele estava em vias de casar. E nós pastoreávamos ele no Brasil. E com um casamento marcado, com tudo organizado, meu primo um dia sentou ele e a esposa dele, que hoje é esposa, naquela ocasião ainda não era noivo, e começaram a conversar comigo sobre as diferenças, sobre, sabe, tudo que divergia entre eles. E eles pregaram para mim o Evangelho, cada um na sua versão. Cada um na sua versão tinha razão em alguns aspectos, mas todos fundamentados, diga, na Bíblia. E eu quero dizer que nós muitas vezes fundamentamos os nossos discursos na Bíblia. Nós temos, sabe, desculpas baseadas na Bíblia. Nós temos argumentos baseados na Bíblia. Nós queremos ser bíblico, nós queremos pregar para o pastor, para o irmão, para o vizinho, sabe? Mas e o nosso comportamento? Condiz com o nosso discurso teológico? Porque não é necessário um curso de teologia para ter um discurso teológico. Muitas pessoas querem ter discursos perfeitos, mas o comportamento nitidamente faz com que nós enxerguemos o contrário. E nós temos que ter a responsabilidade de
nos comportarmos com um alinhamento ao nosso discurso teológico, a tudo que nós falamos. Então, nós precisamos entender, Jesus nunca disse para olharmos o nosso discurso. Ele disse para olharmos aonde o nosso coração estaria, porque se está em algum tesouro diferente dele, então nosso coração não está nele. Eu, na vigília, tive a oportunidade de falar de Êxodo 33. Eu não vou fazer uma leitura tão extensa quanto eu fiz lá, por conta do tempo, apesar de termos meia hora ainda. Mas eu vou contextualizar Êxodo 33. Moisés estava liderando o povo do Egito, amém? Então Deus falava com Moisés, Deus se relacionava com Moisés, Deus tinha intimidade com Moisés. O contrário é verdadeiro. Moisés falava com Deus, Moisés estava na presença de Deus, Moisés comungava com Deus. E aí, a partir do verso 8, se eu não estou enganado, Deus diz a Moisés, pode ir, estou mandando os anjos à frente, eles vão derrubar os seus inimigos, os cananeus, os eveneus, sabe? Pode ir, que a vitória já está garantida, sabe? As bênçãos estão garantidas e o que você precisa está garantido, pode ir. Aí, se pudesse, eu abrir então Êxodo 33, verso 15, Márcio. A partir do verso 15, o Moisés fala, calma aí, Deus. Você disse para onde eu iria, você disse o que eu teria, mas não disse quem iria comigo. Vamos ler. Então Moisés disse, se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Eu vou até o 18, Márcio, por favor. Se não nos acompanhares, como os outros saberão que meu povo e eu contamos com teu favor. Pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. O Senhor respondeu a Moisés, certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e o conheço pelo nome. Moisés disse, então peço que me mostres tua presença gloriosa. Moisés disse, eu prefiro o Egito com Deus, eu prefiro o deserto com Deus, do que a terra prometida sem Deus. Então, é óbvio que havia um nível de intimidade muito grande entre Moisés. Às vezes a gente fica avaliando, é injusto me comparar com Moisés. É injusto, sabe, comparar esse diálogo de Moisés com Deus e a minha realidade. Eu vou te dizer, é possível. É possível nós termos esse coração. É possível nós falarmos, olha, eu prefiro o deserto na presença do Senhor do que ir para a terra prometida sem que o Senhor vá e esteja conosco. E eu quero que você, sabe, absorva isso que está sendo dito, porque nós precisamos ajudar as pessoas que estão lá fora e não têm esse conhecimento que eu e você temos. Sabe, não temos esse discernimento, não temos esse coração. Estou muito feliz de ver vocês aqui hoje. Estou muito feliz de que nós estamos, tendo a oportunidade de fazer um culto ao Senhor, cultuar ao próprio Pai, mesmo sabendo que vai ser corrida, a gente vai correr, vai limpar aqui, Eu vou estender esse convite porque a Marília e o Dênio já o fizeram, de maneira pública. Nós vamos assistir o jogo lá na casa deles. Piscina e churrasco, tá garantido, disse o Dênio, mas não tem a ver só com a euforia. Meu irmão, esquece frenesi. Frenesi não cria discípulos. Euforia não cria discípulos, Volto a falar, haviam muitas pessoas rodeando Jesus. O Sermão do Monte estava lotado. Cidade de Cafarnaum enchia, as ruas, as vielas eram abarrotadas de pessoas. Nós falamos, eu falo sempre da passagem que eu amo, que é dos 4 amigos descendo o paralítico. Meu irmão, a casa estava lotada ao ponto de pessoas escalarem uma casa, Então, onde Jesus estava, havia frenesi.
mas nem todos eram discípulos, sabe? E isso vai continuar acontecendo. E a nossa obrigação é continuar orientando. A nossa obrigação e responsabilidade é continuar pregando o Evangelho, sabe? E tentando ajudar pessoas que ainda estão no ímpeto do frenesi, da euforia, a ter um coração centrado em Cristo, sabe? Então, não é uma exortação, é um convite a fazermos com que a igreja seja igreja fora da igreja. Os prédios não podem parar a obra do Senhor, sabe? Não fiquemos, sabe, presos a essa estrutura. Nada disso aqui é nosso. Nada. Pagamos aluguel, sabe? Mas e os instrumentos? Meu irmão, compramos, mas isso não quer dizer que a gente vai tê-los para toda a vida. Não é nosso, sabe? Não é nosso. Somos mordomos aqui desfrutando de algo. O mais importante é aonde eu vou estar quando eu não estiver mais aqui. E aí é uma responsabilidade que a igreja tem que pensar, praticar em nossas casas e levar para fora dela também. Talvez essa seja a nossa luta. Não é que amamos demais as coisas deste mundo, é que perdemos o encanto pela presença de Deus. Os fogos duram minutos, a presença de Deus transforma eternidades. O jogo vai terminar em 90 minutos, a glória de Deus vai permanecer. As férias acabam, 30 dias, 2 semanas, a comunhão com Deus continua. E hoje a pergunta que ecoa nos meus ouvidos: quando foi a última vez que você saiu de um culto dizendo valeu cada minuto? Quando foi a última vez que você saiu de uma célula falando que prazer ter estado com os irmãos e ouvido da palavra? Quando foi a última vez que você perdeu a noção do tempo porque estava na presença de Deus, em oração, se quebrantando, chorando, sabe, orando, louvando, adorando, se ajoelhando, se prostrando, cara em terra? Quando foi a última vez que o seu coração queimou ouvindo a palavra de Deus? O Evangelho não diz pare de amar sua família, não diz pare de descansar, não diz nunca mais viaje. O Evangelho diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Mas não é o único, é o primeiro. Então a gente pode ter viagem. O reino de Deus não é o único, é buscarmos em primeiro. Ou seja, a viagem é lícita, mas o reino é prioridade. Descansar é lícito, mas o reino é prioridade. Sabe, participar de entretenimentos diversos, jogar um boliche, jogar um futebol para quem gosta, assistir um jogo, um esporte, sabe, praticar uma luta. Meu irmão, tudo isso é lícito, mas em primeiro lugar deve estar o reino de Deus. Amém? Porque quando Deus ocupa o primeiro lugar, todo o restante encontra o seu devido lugar. Caminhando para a conclusão, eu quero acabar realmente cedo, eu não preciso encher linguiça para falar para ninguém aqui, sabe, que nós temos uma responsabilidade de ir lá fora, sermos igreja e mostrarmos para as pessoas: o mundo está acabando, meu irmão. As desgraças estão falando aí, sabe? O pastor Glauber falou dos 8 terremotos seguidos, né? O grande da Venezuela e tantos outros. Brasil sofrendo com terremoto. Então, sabe, as pessoas falando que as profecias estão se cumprindo, mas está se cumprindo há muito tempo. As profecias nunca pararam de se cumprir, sabe? E a profecia, para se cumprir, ela não vai esperar a igreja se posicionar. Ela vai usar os posicionados. É diferente, mesmo que sejam poucos. Os posicionados sabem a responsabilidade que eles têm, sabe? E aí eu volto para uma outra parábola. A parábola das 10 virgens, de igrejas, né? Que 5 estavam atentas, 5 estavam dispersas, 5 tinham azeite, outras 5 só a metade.
Então, meu irmão, essa é a nossa responsabilidade. Estamos no melhor lugar, no lugar apropriado, estamos ouvindo de Deus. Sabe, Deus não está chamando a atenção de nenhum de nós, Deus não está nos punindo por nada, Deus não está nos castigando, mas Deus está nos orientando e dando a direção daquilo que Ele espera que a igreja faça. Eu e você precisamos de uma responsabilidade maior, que não é só participar disso, mas é levar isso lá fora, é levar isso para outras pessoas, é levar isso para o mundo, é levar isso para quem não tem Deus. O inferno, separação completa de Deus. Se eu sei disso, porque eu vou permitir que outras pessoas vão para esse lugar que eu não quero estar por causa da minha omissão em falar do Deus que eu acredito? Nós temos que nos encorajar como igreja e chegarmos ao nível de priorizarmos o reino de Deus. Não é só estar em culto. Priorizar o reino de Deus é levar o reino de Deus para onde você estiver. É levar o reino de Deus para dentro de uma van a hora que for tosar um cachorro. É levar o reino de Deus para dentro de uma casa a hora que for limpar. É levar o reino de Deus para dentro dos cuidados com uma criança dos outros. É levar o reino de Deus para onde você for. Não sei qual é o seu trabalho. Talvez eu não seja qual sejam todos os trabalhos. Mas eu sei que o reino de Deus precisa estar lá com você. Amém? O pessoal do louvor quiser vir aqui me ajudar. Aleluia. É isso, meus irmãos. Ontem milhares de pessoas caminharam horas para ver luzes que desapareceriam em poucos minutos. Nós andamos horas. Chegamos atrasados ao ponto que queríamos. Eu mesmo fiquei num ponto em que eu não conseguia enxergar a Golden Gate. E já tinha andado um bocado, o joelhão gritando, já me esculachando o joelho, você sabe. Mas estávamos lá, na expectativa de que algo fosse bonito, que eu nunca fui, era a minha primeira vez. Estados Unidos completando 250 anos, vai ser uma coisa diferente. Tá, vamos pagar o preço. Mas, sabe, foi tão rápido, eles são pontuais. Das 9h30 às 9h45. Nós chegamos no ponto em que paramos, que horas? 9h40. Vimos quantos minutos de fogos, Mari? E não vimos como imaginaríamos. Mas amém. É lícito. Mas hoje Deus nos convida a contemplar uma glória que nunca se apaga. Aqueles fogos se apagaram. A glória de Deus nunca vai se apagar. Amém?